Então eu quero começar a palavra dessa noite, eu quero falar sobre alguém que Deus tem ministrado no meu coração para essa palavra dessa noite, que é sobre Moisés. Vamos lá. Eu quero começar essa palavra perguntando para você que já passou dos 30. Quem aqui já passou dos 30? Não, 30 não, vamos diminuir um pouquinho. 25. Quem já passou dos 25? Ah, todo mundo. Então já passou dos 30, vamos lá. Quem já passou dos 30? Tem bastante gente, gente animada, né? Então eu quero perguntar uma coisa para você que já passou dos 30. Daqui a pouco eu chego para você que está na faixa dos 15 a 20. Você, apóstolo, de uns 20 aos 30, está naquele momento, né? Se achando assim que, né? Merece mesmo, merece muita coisa de Deus sobre a sua vida. Então quero perguntar para você, quem era você aos 15 anos de idade? Você consegue ir lá atrás e pensar, quem era você com 16? Com 17, apóstolo, eu carrego uma fotinha de quem eu era. Porque eu tenho tanta saudade de mim nessa idade. Eu tinha cabelos longos, eu era magro, eu era forte, eu tinha vitalidade. Ai, apóstolo, que saudade. Eu quero te fazer mais algumas perguntas para você que já passou dos 30. O que você esperava da sua vida com 15 anos de idade? 16, 17. Você consegue ir lá atrás e pensar o que você esperava da sua vida? O que as pessoas esperavam de você? O que as pessoas acreditavam que você seria ao se tornar um adulto? Não é só sua mãe e seu pai, não, mas as pessoas que conviviam com você, elas olhavam para você e o que elas pensavam sobre você? Nossa, fulano vai casar, vai ser uma mãe, vai ser um pai, vai ser um professor, vai ser um pastor, vai ser um administrador, vai ser um gerente de banco. O que as pessoas esperavam de você? Agora eu quero fazer algumas outras perguntas. Quais eram as suas causas quando você tinha 15, 16, 17 anos? Gente, se eu contar para você quem eu era quando eu tinha de 15 a 18 anos, talvez você não volte mais na igreja. Ou senão você se identifique muito comigo. Eu não era uma adolescente rebelde, mas eu tinha tantas ideias completamente opostas do que eu tenho hoje. Mas eram tão opostas que eu fico pensando, meu Deus, quando alguém compartilha comigo, se fosse um filho meu, dava uma coça. Mas a minha mãe era muito paciente, glória a Deus, e com certeza era uma mulher de oração e de fé. Mas eu quero te perguntar, quais eram as suas causas quando você tinha 16 anos, 17 anos? O que você defendia? Pelo que você chorava? Pelo que você brigava? Quais eram os seus heróis? Quais eram os seus ídolos? Os seus autores preferidos? Os seus cantores preferidos? Suas bandas preferidas? Onde você gostava de estar quando você tinha 16, 17, 18 anos? O que você gostava de fazer? Quais eram os seus hobbies? Com quem você gostava de estar? Apóstolo, por que essas perguntas hoje? Porque o tema da nossa série é Ele me criou para algo maior. E talvez, quando você tinha entre 15, 16, 17, 18 anos, você nunca imaginaria que você se tornaria quem você se tornou hoje. Quem você é hoje. Talvez você olhe no espelho, ou talvez você veja a sua realidade hoje, ou encontre seus amigos dessa faixa etária sua, de quando você era mais jovem, adolescente. Eu estou falando de 30, acima de 30, é porque, às vezes, entre 20 e 30, a gente oscila um pouco na nossa identidade ainda, mas depois dos 30, a gente começa a definir um pouco mais sobre os nossos gostos, sobre os nossos valores. Talvez você ainda esteja entre os 15 anos, 16. Cadê os meninos aí entre 14 e 17 anos? Tem aí alguém? Tem alguns aí? Soltinhos? Então, a mesma pergunta eu faço para você. Quais são os seus ídolos? Quais são os seus cantores preferidos? Qual é a sua causa? Pelo que você chora? Pelo que você briga? Pelo que você reclama? Talvez daqui a alguns anos, as suas respostas podem ser completamente diferentes das respostas de hoje.
O que eu quero começar nesta noite falando para você é que cada episódio da nossa vida, cada experiência, cada preferência, cada escolha, cada caminho que decidimos andar por ele, vai nos levar a um destino único. Preste atenção, isso é muito importante. Cada episódio da nossa vida, cada experiência, cada preferência que temos no decorrer da nossa história, cada escolha que fazemos, cada caminho que decidimos andar por ele durante o trajeto, durante a nossa jornada de vida, vai nos levar a um destino único. Isaías capítulo 48, no versículo 17 e 18, na versão A Mensagem, diz assim: Eu sou o Eterno, o seu Deus, que os ensina a viver de forma correta e agradável. Eu mostro a vocês o que fazer e aonde ir. Se tivessem me ouvido desde o começo, a vida de vocês teria sido como um rio transbordante, bênçãos afluindo como as ondas do mar. Sabe, é o pai falando com o filho. Olha, se você tivesse me escutado, olha, se você tivesse ouvido os meus conselhos, se você tivesse trilhado por um caminho diferente, você poderia hoje ter um destino diferente. Se você fez escolhas, querido, que te levaram a uma vida de vergonha, de pecado, se você fez escolhas na sua vida que te levaram a vícios, a separações, divórcios, a uma vida de imoralidade, de tantas quedas. Se você preferiu lugares e pessoas que te fizeram, em algum momento, se desviar de um destino abençoado, de um destino abundante em Deus, só existe uma maneira de você se livrar do jugo que as más escolhas nos trazem. Apóstola, que maneira é essa? Escolhendo um novo caminho. Diga comigo, escolhendo um novo caminho. Só tem uma maneira. O problema é que, às vezes, o orgulho, a culpa, o medo, a vergonha, a acusação, a condenação, o medo do que os outros vão pensar, às vezes nos impede de escolhermos um novo caminho. Às vezes a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar sobre as nossas mudanças, sobre as mudanças que fazemos. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Eu quero falar com você sobre Moisés. E quero ler com você esse texto, que diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu então em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Zípora, então, foi a esposa de Moisés. Essa história é o início da vida de Moisés do ponto de vista
público. Quem era Moisés? Talvez se eu perguntasse para você aqui, quem é Moisés? Você conhece Moisés da Bíblia? Você ia falar, conheço. Moisés é o homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito. Moisés conduziu o povo, Moisés foi lá, falou com o faraó, enfrentou o faraó, vieram as 10 pragas, e Moisés atravessou o Mar Vermelho junto com o povo. Você vai contar todos os feitos de Moisés, no tempo em que Moisés já estava vivendo o seu chamado e o seu propósito. E aqui o texto que nós lemos é o comecinho da história pública de Moisés. Quem era Moisés? Moisés, você sabe um pouquinho sobre qual foi o processo de livramento de morte que ele teve. Havia uma ordem de Faraó, que todos os filhos que nascessem homem fosse morto, e só as filhas meninas é que seriam preservadas. E as parteiras, com temor ao Senhor, com medo do que Deus podia fazer, cuidou para que isso não acontecesse. Então, Moisés, ele foi livrado da morte. Porém, no momento onde Moisés nasceu, ele foi colocado num cesto, e a filha de Faraó o encontrou. Então, quem era Moisés? Moisés era o filho adotivo da filha de Faraó. Com certeza, Moisés foi criado debaixo da cultura, dos costumes, do conhecimento, do ensino egípcio. Então, Moisés era alguém que era hebreu por nascimento, porém, por educação, cultura e até mesmo por adoção, ele era um egípcio. Ele fazia parte, inclusive, da família de Faraó. Ele era neto de Faraó. Embora criado como egípcio, Moisés sabia que era hebreu. Ele não era aquele filho adotivo que não sabia da sua origem. Ele sabia quem ele era. Ele reconhecia a sua origem, embora ainda não tinha conhecimento do seu propósito, do seu chamado. Sabe, queridos, há um divisor de águas que nós vamos ver no decorrer desse texto. Quando Moisés conhece o seu propósito. Quando Moisés conhece o seu chamado. Antes disso, ele tinha conhecimento da sua origem. Porém, ele era governado pela sua origem. As coisas que faziam parte da história de vida de Moisés é que governava a vida de Moisés. A sua formação intelectual, o seu conhecimento, a experiência que Moisés adquiriu no decorrer da sua vida, é como você, talvez. Muitos de vocês aqui têm uma formação profissional, uma carreira, uma formação intelectual, uma experiência adquirida como empresário, empresária, talvez como um professor, um acadêmico em algo. Agora, preste atenção. Toda a sua formação, toda a sua experiência, tudo aquilo que você tem vivido intelectualmente ou profissionalmente, não pode ser um limite quanto àquilo que Deus tem para você como chamado. Você precisa entender isso. É muito importante e de muito valor o que você tem de conhecimento profissional, o que você tem de carreira, o que você tem de experiência, de conhecimento intelectual. Tudo isso é muito importante, mas não pode ser um limite para aquilo que Deus quer fazer através de você neste tempo da sua vida. Nós somos formados por aquilo que vivenciamos, mas não podemos ser limitados por aquilo que vivenciamos. Seja bom e positivo, ou seja negativo. Guarde isso, isso é muito importante. Diga, eu não posso ser limitado por aquilo que vivenciei. Embora aquilo que eu vivenciei tenha um peso na minha formação. Quando nós nos convertemos a Cristo, Ele nos leva ao conhecimento do que fomos criados para ser.
Amém, meu querido? Salmo capítulo 139, versículo 16 diz: os teus olhos, quer dizer, os olhos do Senhor, me viram a substância ainda informe, quando ninguém sabia nada a seu respeito, nem seus pais, nem ninguém sabia nada sobre você. O Senhor já te conhecia, diz o texto, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Gente, isso é mistério de Deus. Isso é um mistério de Deus. O Senhor saber sobre você, mesmo sem acontecer nada ainda. Apóstolo, mas também as coisas ruins não foram provocadas pelo Senhor. Às vezes, sim, permitidas pelo Senhor. Mas, às vezes, resultado do meio onde nós vivemos. Às vezes, resultado de pessoas que nos cercam. Às vezes, resultado do lar em que nascemos, de pessoas más que muitas vezes nós encontramos pelo decorrer da nossa vida. Mas o Senhor tem o poder, a cruz de Cristo tem o poder de ressignificar todos os nossos traumas, dores, tudo aquilo de ruim que um dia aconteceu na sua vida. O Senhor tem poder de ressignificar e fazer com que onde havia uma ferida, um trauma, possa ser de fato o seu testemunho e o motivo do seu louvor. Existe um grande conflito existencial que o inimigo usa para resistir nas mudanças que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Preste atenção, olhe para mim. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo começa um processo de transformação em nós. Amém? Não tenha medo da palavra de Deus ministrada sobre a sua vida e causando impactos de mudança. Seja no seu temperamento, seja no seu caráter, seja na sua vontade, nos seus valores. Preste atenção, querido, não tenha medo do que a palavra de Deus revela acerca da sua vida e do que Deus quer fazer. Às vezes nós ficamos resistindo o que Deus quer fazer. Às vezes Deus fala conosco num culto, Deus fala conosco no encontro, Deus fala conosco numa célula, Deus fala conosco numa ocasião, na palavra, quando você está sozinho com Ele, o Senhor ministra profundamente no seu espírito, você se levanta e diz: meu Deus, eu preciso ter provas concretas de que é o Senhor que está falando comigo. Meu querido, se você está no lugar da presença do Senhor, se você está lendo a palavra de Deus, quem está falando com você é o Senhor. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar, para se arrepender, para se confundir ou para te confundir. Agora, às vezes o inimigo usa de fato conflitos dentro de nós. Amplia esses conflitos para resistir às mudanças. Agora, preste atenção, quando esse conflito que é natural, diga, é natural. Conflitos são naturais da vida. Gente, todos nós enfrentamos conflitos. Você já foi num self-service? Self-service é um ponto altíssimo de conflito. Por quê? Porque você olha para todas aquelas possibilidades. E você gosta de estrogonofe. Mas você também gosta de feijoada. Mas você também gosta de lasanha. Mas você também gosta de uma salada de quinoa. Mas você também gosta de angu, do arroz, do purê. Mas aí tem um empadão. No meio do nada ele aparece. E aí tem uma carne de porco. Mas também tem um frango caipira. Gente, não, self-service é uma bagunça. É um inferno em chamas para aqueles que gostam de comer. Aí você vai pegando um pouquinho de cada. Você acha que não vai fazer mal? Quando você misturou feijão, macarrão e estrogonofe, eu tenho vontade de matar você. Porque, assim, qualquer pessoa que entende um pouquinho de um prato harmônico vai entender que aquilo ali é uma confusão. Ah, apóstolo, eu amo feijão com macarrão. É um problema seu isso. É assim, para mim, olhar o feijão com macarrão, eu sei que você gosta, mas é traumático.
Aí o cara vai e ainda coloca uma concha de estrogonofe. Aí pronto, acabou. Pode comer em outra mesa, porque não tem condição, tem que olhar para cima. Mas aí você faz aquele... Então, você conseguiu entender, então, o que eu quero te dizer? Todos nós estamos sujeitos a conflitos. Vai falar que quando você entra no self-service, você não tem vontade de botar 3, 4 vezes pratos diferentes. E a alegria do self-service é que você pode deixar o seu prato e pegar outro como se nada tivesse acontecendo. Ninguém vai saber, você esconde a sua comanda, e quando é aquela com número, então, ninguém vai saber o que você pegou. Agora, presta atenção, conflitos são comuns, são naturais. Agora, quando esse conflito que você tem dentro de você, daquilo que você pode, daquilo que você quer, daquilo que Deus quer, daquilo que você sabe que é o que o Senhor quer para a sua vida, quando esse conflito se torna uma resistência espiritual. O que é resistência espiritual? É você saber que você pode comer todas as coisas, mas nem todas as coisas são lícitas. Nem todas convêm. Aliás, todas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são gostosas. Todas foram preparadas com amor, com carinho, com sabor. Mas nem todas é para serem comidas ao mesmo tempo. Agora, quando você tem uma resistência com relação ao que Deus quer fazer na sua vida, é preciso libertação, meu irmão. Conflitos precisa da palavra ser ministrada dentro de você e você deixar Deus assentar as coisas dentro de você. Agora, quando esse conflito vira uma resistência, você precisa se sujeitar a uma libertação. Uma libertação para quê, apóstolo? Para que demônios saiam? Nem sempre. Libertação para que cadeias sejam quebradas. Cadeias de pensamento, cadeias de vícios, cadeias de mentalidade. Nós fomos formatados de uma maneira e nós precisamos muitas vezes que o Senhor venha com poder de libertação para poder quebrar aquela mentalidade que está instalada em nós. Não é demônio que vai sair, é mudança de mente que vai acontecer. Fica tranquilo. Às vezes a gente pensa que libertação é só, ai meu Deus, vou ficar endemoniado, o demônio vai sair. Pode ser que sim, mas pode ser que não necessariamente. É uma mentalidade que vai ser refeita, reconstruída. São pactos, alianças que vão ser renunciados. Para que você possa ser livre para viver o que Deus tem para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Moisés poderia ter crescido como um jovem rebelde. Militante da causa hebraica. Um bandeirão lá. Sabe? Hebreus em ação. Ele poderia ter crescido como um jovem cheio de ódio dentro do seu coração. Um jovem ferido pela sua condição, magoado com Deus, ressentido com a sua mãe, que o colocou num cestinho para que ele morresse. Você conhece pessoas assim? Pessoas que confundem livramento com rejeição. Sabe, tem gente confundindo demais as suas emoções, os seus sentimentos. Só sabe dar nome ruim para as coisas. Ressignificar é, de fato, você ver a mão de Deus de provisão em uma ocasião onde você poderia viver como uma pessoa rejeitada, abatida, sofrendo pela desgraça que um dia alcançou você. Então Moisés poderia ter crescido uma pessoa rebelde, uma pessoa ferida, uma pessoa magoada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa amargurada. Moisés poderia ter escolhido viver como alguém rejeitado e não alguém que foi preservado. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para aquele texto onde a irmã de Moisés, coloca ele num cesto, não porque a mãe não queria, mas porque ele deveria ser preservado. Você consegue entender isso, irmãos? Isso é ressignificar. Isso é transformar uma tragédia sob o ponto de vista divino.
E por que Moisés foi preservado? Porque Deus tinha um chamado e um propósito na vida dele. Às vezes nós não discernimos o quanto o Senhor nos preserva. Às vezes nós não discernimos o quanto o Senhor nos protege, o quanto o Senhor nos sustentou no decorrer da nossa vida, quando nós poderíamos ter sido tragados pelas tragédias e pelas desgraças que alcançam tantas pessoas. Irmãos, talvez foi uma enfermidade que o Senhor te livrou. Talvez foi de um casamento todo detonado que Deus te livrou. Talvez foi da morte, talvez foi de um suicídio. Talvez foi de uma falência. Há tantos livramentos, sabe, que Deus nos livra que a gente nem enxerga. Talvez hoje você olhe para trás e fale, meu Deus, obrigado porque o Senhor não permitiu, porque o Senhor não ouviu a minha oração de 20 anos atrás. Sabe, aquela causa que você jejuou, que você orou, que você brigou, que você subiu um monte. Aquela causa que quando Deus disse não e fechou a porta, você disse, Deus não me ama, agora eu não quero mais saber do Senhor. Sabe, todo mundo tem uma história dessa. Todos nós adolescentes já quisemos um dia morar em outra casa. Eu não, apóstolo. Eu já. Essa é uma outra história, um dia eu conto para você. Que frustração. Arrumei minha mala, minha mãe mandou eu para... Então, você vai morar onde você quer. Quando eu cheguei lá, a pessoa que eu achei que ia me aceitar, disse, não é aqui que você vai ficar, não. Sinto muito. Volta para sua casa. Então, todos nós adolescentes temos uma história. Que a gente olhou para a casa de alguém e achou que aquela casa era melhor que a nossa. Achou que aquele pai, aquela mãe era melhor que a gente. E depois passaram-se os anos. Talvez hoje você olha para trás e agradeça ao Senhor porque você não casou com aquele homem que era o amor da sua vida naquele momento. Aquela mulher, aquele emprego, aquela faculdade. Sabe, aquela situação, aquela viagem que você não fez, que você chorou, que você brigou com toda a sua família porque seu pai e sua mãe não permitiu que você fosse. Que livramento que Deus te deu. Deus te criou para algo maior do que aquela oportunidade que você achou que era a melhor. Aquela oportunidade que você achou que era, uau, o máximo, a única, sabe, a melhor da terra. Deus te criou para algo maior. Segundo lugar, o que a gente vê nesse texto é a indignação de Moisés diante daquilo que ele via. Diga, indignação. Uma vez o Joel pregou que onde está a sua dor, aí está o seu chamado. Não sei quem ouviu essa palavra, nem sei se ela tem aí no YouTube, alguma coisa assim, mas aí, em algumas ocasiões, ele fala isso, às vezes em reuniões com voluntários, com líderes, com pastores. Onde está a sua dor? Muitas vezes aí é onde Deus quer te usar no seu chamado, numa área específica. Então nós vemos aqui que a condição em que os hebreus viviam, lá no comecinho do texto a gente vê que causava uma indignação em Moisés. Ele via o sofrimento. Ele via aquilo que acontecia. E foi através do que ele viu que a sua história pública começa. Ele não estava alheio à dor do seu povo. Mas a história de Moisés começa a mudar justamente quando ele expõe a sua indignação. Quando ele faz algo diante daquilo que lhe angustiava. Meu querido, preste atenção. A sua apatia, a sua omissão não traz mudança no lugar em que você foi plantado. Apóstolo, mas a indignação, ou, sabe, ficar escandalizado, ficar incomodado, ficar, chateado, amargurado, perder noite de sono por uma causa. Senhor, será que isso é o suficiente? Não, mas isso é o começo. É o começo. Mas você precisa saber, a partir desse começo, para onde você vai
canalizar essa energia poderosa da indignação que tem dentro de você. Fazer alguma coisa não é sinônimo de fazer certo. Vou repetir. Fazer alguma coisa não é sinônimo de fazer o certo. Tem muita gente querendo fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa pelos pobres, fazer alguma coisa pelos, sabe, esquecidos, pelos sem-teto, pelos usuários de droga, pelos que estão tentando suicídio, por pessoas que estão abandonadas, pelas pessoas solitárias, pelos idosos. Tem um monte de gente querendo fazer um monte de coisa, mas, às vezes, não sabe ao certo o que deve ser feito. Às vezes, você só tem uma força-tarefa para ajudar alguém a sair de uma condição, não é suficiente para mudar a história de vida dele. Então, nós precisamos estar atentos, querido. Igreja não é apenas um órgão social. Embora nós atendemos muitas pessoas, o Prático Esperança tem trabalhado arduamente. Nós vamos ter um projeto lindo com as mulheres no próximo sábado, aqui na igreja, a partir das 14h. Mas nós sabemos que é uma força-tarefa, mas não é o suficiente para uma transformação. As nossas atitudes, elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus para ter a aprovação de Deus. Amém? Não é só uma intenção. Não é só uma atitude. Às vezes nós encontramos alguém e damos uma cesta básica para ele. Damos uma esmola, ou damos uma oferta, ou damos uma assistência, ou damos alguma coisa que temos. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos por causa da indignação em que estamos envoltos, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, para que, de fato, se torne numa ação completa. Tem muitas iniciativas que nós tomamos, que, ao invés de nos fazer avançar na jornada, nos atrasa no processo. Ô, irmão, você já fez alguma coisa que chegou no meio do caminho e você disse: ai, meu Deus do céu, não era isso, não era por esse caminho. Sabe aquela coisa, aquele joguinho? O apóstolo falou dele esses dias, né? Que você vai avançando, avança tantas casas, e você vai, de repente, volte no início. Você fala: meu Deus, que atraso. De fato, isso acontece na vida da gente algumas vezes. Porque tem iniciativas que nós tomamos na nossa vida, que, ao invés de nos fazer avançar, nos faz atrasar o processo que Deus está movendo em nós. E, às vezes, pior do que atrasar, é nos fazer andar numa direção oposta ao que Deus tem para mim. Ah, irmãos, quantas pessoas, eu já perdi a conta, de que chegaram para a gente, e a pessoa estava no caminho, sabe? No caminho, no processo, Deus fazendo, Deus operando, Deus transformando, Deus movendo na casa dela, e aí chega e diz: ah, apóstolo, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Que Deus me quer em outro lugar. Ou senão, que é para eu mudar para uma outra cidade. A gente está olhando e vendo que não é aquilo, não é vontade, não testifica no espírito. E a pessoa insiste. E a pessoa insiste em ir embora, insiste em mudar de cidade, de deixar o marido, de deixar a esposa, de deixar os filhos, de fazer uma escolha que a gente sabe: meu Deus, isso não vai dar certo. E, às vezes, depois, 5, 10, 15 anos, a pessoa volta, dizendo: apóstolo, eu tomei a decisão errada. Então, Moisés, ele poderia ter se tornado aqui o herói resistente dos hebreus. Uau, olha só. Ele matou um egípcio que estava batendo, que estava espancando um hebreu. Ele poderia ter se tornado um justiceiro, criado um partido político oposto ao seu avô Faraó, e ter se tornado alguém importante no Egito.
Moisés poderia ter sido alguém notável naquele momento. Mas Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não poupou a vida de Moisés naquele cesto no dia do seu nascimento, para que ele se transformasse num justiceiro. Deus poupou a vida de Moisés para que ele se tornasse um libertador, para que ele cumprisse um propósito. Deus tem algo maior para você do que aquilo que os seus olhos contemplam neste dia, meu querido. O chamado de Moisés não era fazer justiça com as suas mãos, mas o chamado de Moisés era tirar o povo do Egito e levá-los para uma terra boa, que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3 diz isso, no versículo 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi, isso falando para Moisés, depois lá no meio da sarça, vi a aflição do meu povo que está no Egito, 40 anos depois, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora quem? Moisés, diga Moisés. E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, querido, não era para ser um justiceiro, era para ser um libertador. Diga, era para ser um libertador. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: Deus tem algo maior para você. Preste atenção. Sabe quanto tempo durou a transição da mentalidade de Moisés? Porque Moisés, ele saiu fugido da casa de Faraó como um hebreu justiceiro. Puxa, matei o cara, descobriram, contaram para o Faraó, e agora o Faraó quer me matar. Então eu vou fugir. Ele saiu fugido, como alguém que tinha feito justiça com as suas próprias mãos. 40 anos depois, quantos anos? 40 anos depois, Moisés volta, com um propósito, com uma palavra, debaixo de uma ordem de Deus, com uma mentalidade liberta, curada e ressignificada. Então, sabe quanto tempo durou a transição da mentalidade de Moisés? 40 anos. 40 anos para mudar a mentalidade. Agora, sabe onde ele foi forjado? Não foi no exército, não foi no campo de batalha, não foi numa prisão, mas ele foi forjado, segundo a palavra, lá em Êxodo capítulo 3, apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro. Ele estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, quando Deus o chamou. Preste atenção. Não somos nós que escolhemos o processo e nem a didática de Deus. Não é você, meu querido. Talvez se você pudesse escolher o caminho que você ia passar, o processo que você ia enfrentar, você nunca escolheria a dor de uma traição, a dor de uma enfermidade, o sofrimento por uma causa, a vergonha por uma situação, a humilhação por uma necessidade, por um desemprego, por uma dívida. Talvez você nunca escolheria um caminho tão doloroso para chegar onde você chegou. Mas preste atenção. Quando obedecemos, nós chegamos onde Deus preparou para que chegássemos. E nos tornamos quem Ele nos criou para ser. Não somos nós que escolhemos o processo, mas quando obedecemos, nós chegamos onde Deus preparou para que chegássemos e nos tornamos
quem Ele nos criou para ser. Eu quero terminar essa palavra falando com você o que aprendemos com Moisés dentro dessa série. Em primeiro lugar, não alimente a sua indignação. Não alimente, sabe, indignações que te levem à rebeldia, que te levem à ira, à raiva, à mágoa, a ressentimentos, que alimentam emoções negativas dentro de você. Existem muitas emoções negativas, que às vezes a gente alimenta. Mágoa com relação a alguém, ressentimento com o pai já morreu, você ainda carrega esse ressentimento dentro do seu coração. Como que você vai se livrar disso, meu irmão? Não adianta você ir lá no cemitério, se ajoelhar e ficar lá falando com quem já morreu. Você precisa resolver isso aqui dentro de você. O Espírito Santo ministrar sobre a sua vida e ressignificar aquela mágoa, aquele ressentimento. Não adianta você ficar procurando culpados da sua desonra, do seu fracasso, da sua tristeza, do seu sentimento, da sua vontade de morrer, irmão, em nome de Jesus. Deixe Deus tocar na sua mentalidade. Quando eu preparava essa palavra, Deus falou muito claro comigo sobre isso. Nós precisamos deixar Deus nos fazer homens e mulheres sãos. Só uns 2 ou 3 querem ser sãos. Porque tem muito mais gente querendo, chamar a existência diagnósticos de enfermidades. Diagnósticos que justifiquem o seu estado emocional, o seu estado psicológico, o seu estado de relacionamento. Gente, é um tanto de gente levantando bandeiras, carregando carteirinhas, sinalizando, tentando justificar. Eu não estou desacreditando de diagnósticos. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que nós precisamos chamar a existência a saúde em nós, a alegria do Espírito, a paciência, a longanimidade, a bondade, o amor. A gente precisa, ter o domínio próprio sobre algumas coisas. Aliás, sobre tudo, mas existem coisas que nós precisamos exercitar. É verdade que tem hora que a gente passa por algumas situações que você tem vontade de quebrar tudo. Apóstolo, mas você tem? Tem. Você está olhando, você está naquela situação, você tem vontade de... Meu Deus, em nome de Jesus. Vontade de você quebrar a gôndola do supermercado, o negócio não passa. Às vezes você está ali esperando. E a coisa não acontece. E a vontade na sua cabeça, você faz um filme. Sabe, você já viu aqueles filmes que o cara chuta, bate, tal, faz um monte de coisa, e depois ele aparece com aquela carinha assim? Porque ele só pensou, só ficou ali na mente dele? Pois é, tem gente que não fica só na mente, a vontade. Ele sai explodindo para todo lado. E depois ele diz, é que eu estou passando um momento na minha vida de descontrole emocional. Eu não tomei meu remédio hoje. Em nome de Jesus. Tem hora que mesmo sem remédio, você tem que respirar umas 3, 4 vezes. Você lembra quando você era pequenininho, que tinha uma vontade de explodir, e sua mãe falava assim para você, respira. Respira, conta até 3 e tal. A gente está precisando fazer isso, meu irmão. Chamar a existência. Espírito Santo, me dá o controle sobre essa situação. Espírito Santo, me dá domínio próprio. A minha vontade agora, Senhor, é enforcar a pessoa. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que eu veja. Põe, Senhor, os teus olhos em mim. E a graça do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida. O amor, a misericórdia, a compaixão. É isso que nos faz diferente de todos os outros seres da terra. Amém? Então não alimente a sua indignação. Não fica ouvindo, um monte de gente que diz para você, não, vai lá mesmo. Vai. Eu, se eu fosse você, não levava por causa essa vergonha, não. Essa humilhação. Vai lá, quebra tudo. E toma, processa mesmo. Desculpe os advogados. Processa mesmo, você tem direito. Irmão, em nome de Jesus, busque ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Tenha você direito ou não tenha direito. Porque o Senhor é a nossa justiça, lembra? Lembra? Se você não lembra, vai lá na palavra e ouve essa palavra. Porque às vezes nós precisamos saber que Deus é maior do que a nossa indignação.
Então, não alimente essa energia negativa. Ah, apóstolo, que coisa mais zen essa. Energia negativa. Porque a indignação é uma energia, segundo o apóstolo Joel. Hoje ele estava me dando uma explicação sobre isso. Quando eu falei que eu ia pregar, ele quase quis dar a palavra para ele. Mas a indignação é uma energia. Mas ela pode se tornar negativa, pode se tornar positiva. Depende do que você vai fazer com ela. Você pode quebrar tudo, mas você pode transformar tudo ao seu redor. Segundo lugar, não permaneça em lugares e com pessoas que incitam o pior em você. Nós aprendemos isso com Moisés. Sabe? Se Moisés tivesse continuado ali, meu irmão, se Moisés tivesse continuado no Egito, ele tinha virado Rambo. John Wick, aqui os mais modernos. Eu sou do tempo do Rambo, que amarrava a fitinha na cabeça. Irmãos, é o melhor filme da Terra. Eu sou fã do Rambo. Né? Eu gosto do Rambo. Sabe, ele teria... Por quê? Porque ele tinha ali uma gana pela justiça. Se ele tivesse permanecido ali, o pior dele teria aparecido. Então, posso te dar um conselho? Aprendendo com Moisés, não permaneça em lugares e com pessoas que vão incitar o pior em você. Terceiro lugar, terceiro aprendizado que a gente aprende aqui com Moisés. No processo da sua transformação, esteja com pessoas que vão plantar valores em você. No processo da sua transformação, procure pessoas que vão plantar valores. Ele foi para Midian, ajudou as mulheres ali, casou, teve filho, teve um sogro que foi como um pai para ele. Sabe, então ele se tornou um pastor de ovelhas, olha só. Ele foi apacentado, ele criou valores na vida dele, que ele não teria lá no Egito. Então, enquanto Deus está transformando você, esteja com pessoas que, de fato, vão contribuir para a sua transformação. E não pessoas que vão atrasar esse processo na sua vida. Por isso é importante uma célula, por isso é importante ir para o encontro, por isso é importante ter amigos na igreja, fazer amigos. Às vezes, você provocar esse relacionamento. E quarto e último lugar, esteja atento para quando Deus te chamar, porque Ele te chama pelo nome. Esteja atento para quando Deus te chamar. Eu quero terminar lendo com você Êxodo capítulo 3, no versículo 3, que diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, querido, Deus te chama pelo nome. Eu sempre digo isso quando eu falo sobre essa questão do quanto Deus nos conhece na nossa intimidade pelo nome que tem na boca dele. Sabe? Esteja atento para quando Deus te chamar. Porque Deus te conhece. Não como aquele Moisés de 40 anos atrás. Deus te conhece pelo nome e por quem Ele te criou para ser. O propósito que Ele pôs em você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Moisés respondeu: eis-me aqui. E o Senhor, enquanto nós adorávamos, o Senhor colocou algo no meu coração. Para orar por aqueles que têm uma imagem na sua memória e não conseguem se livrar delas. Deus me falou sobre isso enquanto nós estávamos no louvor. Moisés viu uma cena
que foi um egípcio espancando um hebreu, alguém da sua origem, alguém da sua casa. E ele era um filho hebreu adotado por uma mãe egípcia. Aquela cena tinha o poder de fazer com que Moisés se tornasse um homem amargo e rebelde. E Deus falou comigo sobre cenas e memórias. Eu quero orar por você que não consegue se libertar, ou você que é escravo de uma cena que você presenciou, e essa cena rege a sua vida, suas emoções. O Senhor me diz que hoje você vai ser liberto da dor e do trauma que essa imagem lhe causou. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor, todos fechem os seus olhos. Espírito Santo, eu creio que essa é uma noite de cura e de libertação. Essa é uma noite onde o Senhor quer libertar pessoas de imagens, de episódios, de acontecimentos que por muitas vezes te faz escravo de um sentimento, de um comportamento, de uma atitude. Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor visite agora a mente, o coração, a história, o passado, as lembranças e as imagens. Só o Senhor pode fazer isso. Onde se estabeleceu um trauma, uma ferida. O Senhor me mostra imagens de violência, violência doméstica. O Senhor me mostra pessoas que têm na mente a imagem do pai empurrando a mãe, da mãe puxando faca para o pai. O Senhor me mostra filhos sendo espancados pelos pais e não sabendo o que estava acontecendo naquele momento. E essas imagens, por muitas vezes, ela te visita. Espírito Santo, que o Senhor possa agora remover a dor, a vergonha, o medo que essa cena causou. Imagens de abusos, onde o inimigo tem usado dessas imagens para te fazer uma mulher reprimida, um homem abusivo, talvez alguém até mesmo com uma mentalidade na área da sexualidade confusa, traumatizado, traumatizada. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo curar você,
curar você, esposa, curar você, marido, curar você, filho, filha. Só há uma maneira de você ser curado de abusos. Por mais que pareça inconcebível, mas só tem uma maneira. É você liberando o perdão. O perdão não absolve. Não justifica o que uma pessoa fez. Mas ela liberta você do julgo, da dor, da culpa. Eu quero te dizer uma coisa, você que sofreu abusos, e essas imagens estão claras na sua mente, em nome de Jesus, não deixe que o diabo te faça escravo da culpa e da condenação. Deus te criou para algo maior do que a dor de uma vida oprimida, de uma vida incompleta, de uma vida miserável. Tem pessoas que não conseguem desfrutar do que Deus tem para você, porque não se sentem livres para receber. Um dia, o Senhor tirou Moisés de um lugar, o levou para outro, para que ele pudesse se tornar uma nova pessoa. Quero te dizer que Deus tem feito isso com muitas pessoas aqui. Deus tem tirado você de lugares. Talvez você esteja aqui nesta noite, talvez você esteja online agora. Deus me mostra pessoas que estão em outra cidade e não sabe por que Deus te levou para outra cidade. E Deus diz para você que muitas vezes Ele tira você de uma geografia e leva para outra geografia, para poder tornar você quem Ele criou, quem Ele te criou para ser. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça livre para receber o melhor que Tu tens. Se coloque de pé, queridos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos como alguém que deseja de fato ser livre para viver o melhor tempo da sua vida. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo essa palavra e eu declaro que o Senhor tem o melhor para mim como filho. Mesmo que não seja aquilo que está no meu coração, mas eu sei que aquilo que está no teu coração é o melhor para mim. Por isso, Senhor, nesta noite eu rompo, eu renuncio tudo aquilo que um dia tentou me escravizar num passado sem Deus, numa vida de miséria, numa vida de vergonha, de confusão. Tudo aquilo que o inimigo intentou contra a minha vida, hoje, Senhor, eu declaro que nenhuma cadeia, nenhum aguilhão, nenhuma culpa, nenhuma condenação para eu que estou em Cristo Jesus. Nada, Senhor, absolutamente nada pode me separar do teu amor nesta terra. Em nome de Jesus, eu declaro que eu sou o melhor de Deus nessa terra, não por vaidade, mas por propósito. Deus me deu um propósito nobre nessa terra e eu vou cumpri-lo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia,
Eu quero convidar você que fez essa oração, talvez pela primeira vez, e nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque você entende que talvez você esteja vivendo os primeiros 40 anos de Moisés, sabe, meio que perdido, mesmo meio que sem identidade. E hoje Deus falou com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem à frente rapidamente para que nós possamos orar. Não fique com medo, não fique com vergonha. Chega mais pertinho aqui para mim. Chega mais pertinho aqui. Pode vir, minha querida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você, meu querido. Mais alguém? Se você trouxe amigos, se você trouxe um convidado, se você trouxe uma pessoa, pergunte para ela, diga: olha, você quer entregar a sua vida para Jesus? Seja bem-vinda, minha querida. Vem aqui à frente também. Mais alguém? Oh, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Amém. Vocês também estão vindo? Pode vir. Sai do seu lugar, vem à frente. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Talvez você diga assim: apóstolo, eu sou como Moisés. A minha história é bem parecida com a de Moisés. Quer dizer que Deus tem um tempo muito especial para você. Seja bem-vindo, meu querido. Vai lá, Ian, consolida ali. Mais alguém? Vem para cá, vem aqui na frente. Entrega a sua vida para Jesus. Não deixe para outro dia. Não deixe para depois. Não deixe para outra quarta-feira. A gente não sabe o que pode acontecer de um dia para o outro. Mas nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele faz tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Diga comigo: tudo novo. De novo: tudo novo. Diga: Deus tem tudo novo para fazer na minha vida. Amém. Chega mais pertinho aqui para ficar todo mundo pertinho. Amém. Mais alguém? Nós vamos abençoar essas pessoas que estão aqui, esses queridos irmãos. Cada um deles tem uma história. Cada um deles tem uma história. Cada um deles tem um nome. Seja bem-vinda, minha querida. Cada um deles tem uma história. O Senhor os conhece pelo nome. Sabe, eu acho isso maravilhoso. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse: Moisés, Moisés. E eu acho que muitos aqui escutaram o seu nominho lá no seu lugar agora. Você veio porque Deus te chamou pelo nome. E saiba que Deus tem coisas novas para você. Não tenha medo do novo. Não tenha medo da transformação em qualquer tempo da nossa vida. Igreja, levante a sua mão e abençoe esses queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses queridos que estão aqui. Eu não sei o nome de todos, mas a tua palavra diz que o Senhor sabe. O Senhor conhece. Eu sei que, Senhor, coisas novas o Senhor tem para cada um deles. Eu sei, Deus, que bênçãos sem medidas o Senhor derramará sobre esses queridos, sobre suas casas, sua família. Não importa. Não importa como estão chegando aqui à frente e de onde estão vindo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para eles. E nós os abençoamos e os recebemos em nome de Jesus. Aleluia! Celebre ao Senhor! Aleluia! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.